A paz do Senhor, irmãos e ouvintes da palavra do Senhor nosso Deus, mais uma semana trazendo aqui uma lição bíblica da nossa escola bíblica dominical, onde estamos estudando esse primeiro trimestre de 2025, em defesa da fé cristã, comentada pelo pastor Ezequiel Soares. Estamos na lição de número 9, que tem por título Quem é o Espírito Santo? Então veremos aqui a respeito de quem é o Espírito Santo. Veremos algumas heresias de religiões e seitas que falam a respeito do Espírito Santo com tremendo absurdo, mas aqui iremos pautar pela Bíblia Sagrada quem é o Espírito Santo, exatamente como a Bíblia nos diz. A leitura em classe se encontra em João 14, versículos número 16, 17 e 26. Também o capítulo 16, versículo do 7 ao 14, que assim nos diz a palavra de Deus. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo, do pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Palavras próprias do Senhor Jesus a respeito do Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que é o nosso guia, o nosso professor. Enfim, o Espírito Santo é Deus. No nosso texto áureo, nos diz assim: ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, onde está o Espírito do Senhor? Que Senhor é esse? O Espírito Santo, que é Deus. E onde ele está, aí há liberdade. Então, na verdade prática nos diz completamente, exatamente, que é necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia, conforme a Bíblia, para então poder defendê-lo. Então, é preciso compreender, entender, conhecer o Espírito Santo conforme a Bíblia nos notifica, nos informa, nos dá essa clareza a respeito dele, para então poder, assim, até debater, discutir, refutar, defender o Espírito Santo, conforme a Bíblia Sagrada. Porque há muitas heresias por aí, e precisa-se justamente a gente compreender pela palavra de Deus para poder defender apologeticamente. Então, no primeiro tópico desta lição, nós já iniciamos com o tópico o Consolador. Quem é o Espírito Santo? É o Consolador. O Consolador é aquele que nos anima, nos encoraja, nos fortalece, né? Nos motiva. É ele quem nos impulsiona, o Espírito Santo. E no subtópico número 1 nós temos o outro Consolador. Jesus ele falou justamente em João 14, na nossa leitura em classe, Jesus disse: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Esse outro Consolador é o Espírito Santo. Jesus disse: para que fique convosco para sempre. Então, o Espírito Santo é o Consolador que está conosco para sempre.
Assim nos diz a palavra de Deus. É Ele quem estará conosco para sempre. É o outro Consolador. Por quê? Porque Jesus estava conosco, mas Jesus foi para o céu e disse que enviaria outro, pediria ao Pai para enviar outro. Outro não diferente dele, mas igual a Ele, semelhante a Ele, idêntico a Ele, em poder, em amor, em sabedoria, em poder, em ciência, em todos os atributos que Jesus tem, na mesma espécie, etc. Então Jesus disse aos seus discípulos que estava voltando para o Pai, em João 14, mas que continuaria cuidando da igreja pelo seu Espírito Santo. Então Jesus disse, eu vou voltar para o Pai, mas o Espírito Santo estará convosco e cuidará de vocês, assim como eu cuidei até agora. Ele continuará. Então o Espírito Santo é esse que verdadeiramente cuida de nós. Olha o que diz na sequência, dizendo que o comentarista aqui, seu paracleto, alguém como ele. Quando Jesus disse pelo seu Espírito Santo, que estaria cuidando da igreja, continuaria cuidando da igreja, seu paracleto, ou seja, seu substituto. Quem é o Espírito Santo? É o substituto de Jesus. Jesus não deixou nós sozinhos, mas ele deixou o seu substituto, mandou o seu substituto. Quem é o substituto de Jesus? Alguém, nada mais nem nada menos que o Espírito Santo, igual ao Senhor Jesus, seu paracleto, seu substituto. Alguém como ele, que teria o mesmo poder para preservar o seu povo. Então o Espírito Santo é o que verdadeiramente substitui a Jesus aqui. Jesus voltou para o Pai. Jesus está no céu, então o Espírito Santo é esse substituto que verdadeiramente continua ajudando o povo de Deus, ajudando a igreja de Deus aqui na terra. Porque sem ele não haveria possibilidade da igreja subsistir. Então a palavra que Jesus usou, que rogaria ao Pai para enviar outro Consolador, a palavra outro que Jesus usou, no original grego é allos, que significa outro da mesma natureza, da mesma espécie e da mesma qualidade. Ou seja, alguém realmente igual ao Senhor Jesus. Igual ao Senhor Jesus. Não enviou outro diferente, enviou outro da mesma espécie, da mesma qualidade, da mesma natureza, da mesma essência, da mesma origem, com o mesmo propósito. Se Jesus começou a obra, ele continua a obra através do Espírito Santo, aperfeiçoando essa obra. Se Jesus elaborou Deus a salvação, Jesus concretizou a salvação e o Espírito Santo continua dando participação nesse processo de salvação. Então o Espírito Santo é outro, mas não diferente, mas igual ao Senhor Jesus. E assim, outro diferente é o que diz justamente os testemunhos de Jeová, que o Espírito Santo não é Deus, que o Espírito Santo não é igual ao Senhor Jesus, nem igual a Deus, que o Espírito Santo é uma força ativa, uma força impessoal, é somente uma energia que vem da parte de Deus. Isso é uma heresia equivocada das testemunhas de Jeová, que heresiarquicamente cometem e falam, transmitem, disseminam heresias a respeito tanto de Jesus, porque Jesus para eles, Jesus não é Deus, como também o Espírito Santo para eles também não é Deus. Pura heresia. Então o dicionário Weiner afirma que o termo allos, que é para a palavra outro, que Jesus usou, outro Consolador, a palavra outro no original grego é allos. Então o dicionário allos, o dicionário Weiner, para a palavra airo, o termo airo, allos, expressa uma diferença numérica e denota outro do mesmo tipo. Então quando Jesus falou outro,
Não estava dizendo alguém diferente que viria substituir ele, mas alguém igual a ele. E justamente o termo halos, conforme o Weiner, dicionário, expressa realmente essa diferença numérica e denota outros do mesmo tipo, ou seja, da mesma espécie, da mesma natureza, como realmente a gente sabemos. Já enquanto os testemunhos de Jeová usam para a palavra outro a palavra heteros, que significa aí justamente outro de tipo diferente, que não é o que realmente no original é. Não é outro o Espírito Santo de tipo diferente de Jesus, não. Diferente de Jesus, não. É halos, é igual ao Senhor Jesus. É igual ao Senhor Jesus. Então, Cristo prometeu enviar outro Consolador, ou seja, halos no original. Não heteros, ou seja, diferente, outro diferente. Ele prometeu enviar alguém igual a ele. Eu posso dar um exemplo aqui. Quando um pastor bom e de repente vai ser substituído, então tem que ser substituído por alguém igual, não diferente. Não diferente. E muitas vezes acontece diferente. Se um é bom, o outro que vem é ruim, é mau, é um lobo. Então, o halos aqui, quando Jesus parte para o céu e promete vir o substituto, viria o substituto realmente no mesmo nível dele. Não viria diferente, porque senão iria desandar o processo de salvação. Subtópico número 2, o Paracleto. Então, o Paracleto, conforme 16 e 7 de João, na nossa leitura em classe, diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Então, aqui está falando do Paracleto, ou seja, de uma pessoa. Uma pessoa foi para o céu e outra pessoa vem para substituí-lo. A pessoa de Jesus foi para o céu e a pessoa do Espírito Santo veio para estar com o seu povo. E justamente para dar avanço a essa obra. Então, o Paracleto, o termo Paracleto se refere ao Espírito Santo. Mas os dicionários da língua portuguesa afirmam que se trata de uma pessoa que defende e protege alguém, Paracleto. Que, querendo ou não, o Espírito Santo é alguém que defende alguém. Defende a igreja. O que seria a igreja sem esse defensor, o Espírito Santo, que defende a nós? O que seria de nós sem o Espírito Santo para nos defender? Porque ele estando em nós, nós temos a fortaleza de Deus, somos fortes em Deus. Mas sem ele, nós não somos nada. Nós não somos nada. Então, o termo grego para paracleto é paracletos, vem da preposição pará, que significa ao lado de ou próximo, e do verbo kaleo, que significa chamar, convocar, que, em outras palavras, significa, de modo geral, significa defensor. Paracleto significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador e ajudador. Então, o Espírito Santo, o Paracleto, o substituto de Jesus, essa pessoa divina, é o nosso defensor, é o nosso auxiliador, é o nosso advogado, é o nosso ajudador, é o nosso intercessor. É ele quem nos faz verdadeiramente a gente termos elo, comunicação com Deus. É o Espírito Santo, é o Paracleto que faz toda essa esse processo de relacionamento. Então, o Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo o que o Filho ensinou e para testificar dele. Então, o Espírito Santo é quem nos dá essa garantia de poder lembrar a palavra de Deus. Quando a gente estamos a pecarmos, inclinando-se para pecar, o Espírito Santo nos faz lembrar a palavra de Deus. Quando a gente vamos pregar, o Espírito Santo faz a gente lembrar da palavra de Deus. Então, o Espírito Santo é esse que verdadeiramente nos faz lembrar das coisas divinas.
Há quem diga que pregar é fácil, basta ler a Bíblia e pronto. Não é assim. Pregar tem a ver com o Espírito Santo. Ensinar tem a ver com o Espírito Santo. Porque se fosse assim, seria fácil. E como não é fácil, porque tem que ter todo um processo de nós relacionado ao Espírito Santo, debruçando-se na palavra de Deus. Se fosse fácil, seria comum ter muitos eloquentes, mas são poucos. Porque falta realmente esse relacionamento. Falta esse auxílio, falta esse ajudador, falta verdadeiramente o Espírito Santo. Subtópico número 3, seu uso no Novo Testamento. No Novo Testamento, a gente tem só no livro de João, o Evangelho, 4 referências falando sobre o Paracleto. Claro que lá não vai estar escrito Paracleto, porque no original, sim, vai estar Paracleto. Mas na nossa Bíblia mesmo portuguesa não vai estar, mas vai estar o significado. E quais são os significados que terão lá? Auxiliador, consolador, ajudador, intercessor, né? Advogado. São os significados que estão na nossa língua portuguesa, na nossa Bíblia de tradução portuguesa, de versão portuguesa. Então, existem 4 referências no Evangelho de João, que são João 14, versículo 16, versículo 26, João 15, 26 e 16 de João, versículo 27. E a 5ª referência também no escrito de João, que é 1 João capítulo 2, versículo número 1, que essa referência também se aplica, que é Paracleto, ao Senhor Jesus como advogado. E lá em João mesmo diz Jesus como advogado, né? Se pecarmos, sabemos que existe um advogado junto ao Pai que pode nos perdoar nossos pecados, que pode falar por nós, ser por nós, falando a respeito do Senhor Jesus, 1 João 2 e 1. Então, no tópico número 2, nós temos a obra do Espírito Santo, sua deidade, atributos e obras. No primeiro subtópico, temos sua deidade, ou seja, o Espírito Santo como Deus. O Espírito Santo como Deus. Então, o Espírito Santo como Deus. O comentarista diz que a divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia de maneira que os nomes de Deus e Espírito Santo aparecem sempre de forma alternada, tanto no Antigo Testamento como no Novo. E realmente, a gente podemos ver que isso aparece de maneira alternada, ou seja, na mesma sequência, no mesmo texto e contexto que está falando sobre Deus, também fala do Espírito Santo como uma mesma pessoa, podendo sim diferenciar, né? Podendo sim diferenciar, mas a gente podemos ver aqui em Juízes, capítulo 15, versículo número 14, a gente temos a palavra de Deus dizendo assim, que o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. Dele quem? Sansão, o Espírito do Senhor. Quem é o Espírito do Senhor? O Espírito Santo. Se apossou de Sansão. Naquela situação em que ele, com uma queixada, mata 1000 homens. Porque o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, se apossou dele. Ou seja, tomou conta dele, dominou ele, entrou nele, estava com ele. E em Juízes 16, versículo 20, a Bíblia vai dizer que ele, quando vai procurar sua força, depois que ele entrega o segredo para Dalila, que trai ele, né, vende ele, a gente podemos ver que a Bíblia vai dizer, 16 e 20 de Juízes, que não sabia ele que já o Senhor se tinha retirado dele. Quem é o Senhor? O Espírito Santo, que estava nele. E ele, quando foi procurar, pensando que tinha força, estava com o Espírito Santo, estava com Deus, não tinha mais força. Porque pecou contra o Senhor. Então, a gente podemos ver que o Espírito Santo é revelado na Bíblia de maneira que os nomes de Deus e Espírito Santo, ou seja, falando de uma mesma pessoa, de maneira alternada, sendo a mesma pessoa. Ou mostrando, na verdade, que Deus é o Espírito Santo e que o Espírito Santo também é Deus. Deus é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Então, nós podemos ver em justamente
Atos dos Apóstolos, capítulo número 4, versículo número 3 e 4, quando Pedro, diante de Ananias, que vem mentindo, Pedro diz: você pensa, Ananias, que você mentiu para mim? Você mentiu para Deus. E na outra oportunidade ele disse que mentiu ao Espírito Santo, ou seja, falando de maneira alternada sobre Deus e Deus Espírito Santo como a mesma pessoa, né? No mesmo contexto. Então, nós podemos vermos aqui, eu vou ler Atos 3, versículo de número... Atos 5, capítulo 5, versículo número 3 e 4, que assim nos diz a palavra de Deus. 5, versículo número 3 e 4. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Então, nesse versículo 3 está falando do Espírito Santo. No versículo 4 já diz: guardando-a não ficava para ti e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas mentistes a Deus. Ou seja, no primeiro momento Pedro fala do Espírito Santo, e no segundo momento está falando do Espírito Santo como Deus. Então o Espírito Santo é Deus também. O Espírito Santo também é Deus, é igual a Deus também. No subtópico de número 2, nós podemos vermos os atributos do Espírito Santo. E quais são os atributos do Espírito Santo? Onipotência, que Deus é onipotente, o Espírito Santo também é onipotente. Os atributos da onisciência e onipresença. Então o Espírito Santo é onipotente, tem todo o poder. O Espírito Santo é onipresente, está presente em todos os lugares, igual também a Deus. E o Espírito Santo é onisciente, sabe todas as coisas. Então o Espírito Santo tem os mesmos atributos, as mesmas qualidades de Deus, as mesmas qualidades do Senhor Jesus. É igual. Não muda em nada. São idênticos. São iguais. Não difere, não existe um maior do que o outro, como algumas heresias são disseminadas. Suas obras, subtópico número 3. São inúmeras as obras do Espírito Santo. São inúmeras. Ele gerou Jesus Cristo. Quem gerou Jesus Cristo em Maria? Não foi José. Não foi José. Foi o Espírito Santo. Quem gerou Jesus em Maria foi o Espírito Santo. Lucas 1:35. Então o Espírito Santo dá a vida eterna. Gálatas 6:8. O Espírito Santo guia o seu povo. O Espírito Santo é o Senhor da igreja. Quem é o dono da igreja? Há pastores que dizem que quem manda ali é ele, como fosse o dono. Quem é o dono da igreja é o Espírito Santo. Quem é o dono da igreja é o Senhor Jesus. Quem é o dono da igreja é o Senhor Deus. Não é o pastor. Atos, capítulo 20, versículo número 28. 20 e 28 de Atos dos Apóstolos. Nos diz assim, 20 e 28 de Atos dos Apóstolos. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu. Então, quem constituiu a igreja? Foi o Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo constituiu líderes para a igreja, não
não é dos líderes, é do Espírito Santo da igreja. Atos 20 e 28. O Espírito Santo é o santificador dos crentes, dos fiéis. Romanos 15, 16, 1 Pedro 1 e 2. Tópico número 3. Heresias antigas e novas. Heresias antigas e novas. Então, nós temos as heresias antigas e novas. Veremos as heresias antigas. E depois veremos as heresias novas. Heresias antigas. Nós temos aí as primeiras heresias, subtópico número 1, e temos aí 3 heresias, que são aí os arianistas, os tropsianos e os pneumatomacianos. Então, os arianistas, como a gente já vimos, os arianistas, eles negam a trindade, ou seja, que existem 3 deuses. 3 deuses em um Deus em 3 pessoas, melhor dizendo. Negam a trindade entre Jesus e Deus Pai, ou seja, que Jesus é inferior a Deus. Não, Jesus é igual a Deus. Negam, né? Negam e afirmam que Jesus não é Deus, mas sim uma criatura. Então, os arianistas são esses perigosos heresiarcas que verdadeiramente compromete um processo de salvação, se assim seguirem esses ensinamentos. Então, os arianistas não consideravam também o Espírito Santo como... Então, os arianistas, eles consideravam o Espírito Santo como criatura, assim como eles também consideravam Jesus como criatura de Deus, não como Deus, mas como criatura de Deus. Jesus foi criado, Jesus não é Deus eterno. Então, assim também eles creem que o Espírito Santo também é uma criatura, uma das obras mais belas, nobres que Deus criou. Não, o Espírito Santo é Deus, não é uma criatura. Ele é Deus, ou seja, foi ele quem participou da criação de tudo, não que ele foi criado juntamente com todas as coisas que Deus criou, mas ele quem participou, ele quem estava presente ali na criação, concordemente com Jesus e Deus. O Espírito Santo é criador, não criatura. Deus é criador, não criatura. Jesus é criador, não criatura. Tudo existe a partir deles. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, é o nome, um dos principais arianistas mais radicais, severos, rigorosos do arianismo, dessa doutrina radical, considerava o Espírito Santo como a mais nobre das criaturas produzidas. E sabe quem eles acreditam quem criou o Espírito Santo? O Senhor Jesus. Eles dizem que quem criou o Espírito Santo foi o Senhor Jesus. É uma heresia. É um absurdo. O Espírito Santo, ele não foi criado, ele é incriado. Jesus é incriado, Deus é incriado. Não foi criados, não foram criados. Mas tudo foram criados por eles. Céus, terra, plantas, animais, pessoas. Astros, estrelas, cosmo em geral. Outros heresiarcas são os tropsianos.
Era uma seita do Egito, os tropsianos, era uma seita do Egito, cujo nome vem de tropos, figura, que significa figura. E Atanásio, esse bispo Atanásio de Alexandria, se me foge da memória, denominou por causa da exegese figurada deles. Diziam ser o Espírito Santo um anjo e uma criatura. Os tropsianos também acreditavam que o Espírito Santo era uma criatura, era um anjo. Não. Anjo, sim, é criatura. Foi criado por Deus, foi criado pelo Espírito Santo, foi criado pelo Senhor Jesus. Mas o Espírito Santo não é criatura. Não é criatura, nem é anjo. O Espírito Santo é Deus. Não é anjo, é Deus. Não é criatura, é Deus. E o terceiro heresiarca antigo aqui é os pneumatomacianos, que surgiram depois dos tropsianos. Eles eram os opositores do Espírito Santo. Eustáquio de Sebaste, ano 300 a 380 depois de Cristo, foi o principal defensor dessa heresia. Esse movimento dos tropsianos, eles negavam a divindade do Espírito Santo. Igualmente os arianistas, igualmente os que já vêm aqui sendo divulgados. Os pneumatocianos, marcianos, não acreditam que o Espírito Santo é Deus, assim como os tropsianos, os arianistas e outros mais, que a gente já vem falando ao longo do tempo. E Eustáquio de Sebaste foi o principal defensor, foi o principal pneumatomacianos que defendia, que negava o Espírito Santo como Deus, o Espírito Santo sendo Deus. Subtópico número 2, as heresias na atualidade. Então, na atualidade, nós temos as heresias de diversos grupos religiosos, como Testemunho de Jeová, que a gente já vem falando, a partir do primeiro tópico, que os Testemunhos de Jeová é seguidor da linha teológica justamente dos arianistas, que os arianistas não acreditavam que Jesus era Deus, mas sim que Jesus era uma criatura, que era um Deus inferior. Então, os Testemunhos de Jeová também, de igual modo. Os Testemunhos de Jeová também acreditam que o Espírito Santo não é Deus e também Jesus não é Deus. Então, os principais heresiarcas, as heresias da atualidade, são aí pelos Testemunhos de Jeová, seguidores da mesma linha dos arianistas, que também creem na mesma situação, na mesma circunstância, e seus líderes negam a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Os Testemunhos de Jeová negam a divindade e a personalidade, o Espírito Santo como pessoa e o Espírito Santo como Deus. Negam ser o Espírito Santo, esse Deus e essa pessoa divina. Então, na literatura, eles colocam, quando vai falar o Espírito Santo, eles colocam na sua versão, tradução Novo Mundo, né? Que é a versão aí da Nova Era, né? Usado pelo Testemunho de Jeová. Ele substitui, quando a Bíblia fala o Espírito de Deus, que está falando sobre o Espírito Santo, ele substitui por força ativa de Deus, ou seja, diminuindo o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é diminuído, ele é na mesma substância de Deus, na mesma origem, na mesma essência, na mesma espécie, na mesma qualidade, no mesmo nível de Deus. E eles substituem o Espírito Santo de Deus, Espírito de Deus, por força ativa de Deus. Ou seja, inferiorizam o Espírito Santo. Inferiorizam. Conforme Gênesis capítulo 1, versículo 2, que vai falar o Espírito de Deus. E eles trocam, substituem, traduzem por força ativa de Deus.
Então, o Espírito de Deus aparece 11 vezes aí no Antigo Testamento. E eles, somente nessa passagem, traduzem por força ativa de Deus. Então, os testemunhos de Jeová, eles mudaram justamente o Deus Espírito Santo para o Espírito Santo de Deus como criatura. Mudaram. Então, na versão bíblica deles, eles mudaram a Bíblia deles para inferiorizar o Espírito Santo. Assim como os arianistas criam, eles também continuam crendo atualmente, viu? É atualmente. Atualmente. Outras religiões, ou o Espírito Santo em outras religiões atuais, nós temos aí em algumas religiões no Oriente, a noção sobre o Espírito Santo é confusa. Ou seja, lá na Índia, lá no Japão e outros no Oriente, é confusa, mas se aproxima do pensamento antigo. Apesar de antiga, eles têm a linha da crença antiga dos arianistas, dos tropsianos, dos pneumatomarcianos. Eles têm essa crença antiga. Então, para eles é uma crença estranha. Acreditar no Espírito Santo como Deus é uma crença estranha. Então, os intelectuais, por exemplo, da religião islâmica, por exemplo, se apegam às palavras do Alcorão, que é o seu livro sagrado, né? Alcorão, um livro que é usado pelos islâmicos. Então, eles atribuem a Jesus, eles se apegam às palavras ao Alcorão atribuídas a Jesus. Por exemplo, sou para vós o mensageiro de Alá para confirmar a Torá, que havia antes de mim e anunciar em mensageiro que virá depois de mim, cujo nome é Ahmad. Então, em Isaías 61, no versículo 6, que fala justamente sobre Jesus, eles atribuem, ao invés de Jesus, atribuem a Alá, a Amar, né? Cujo nome é Amar, que é o seu mensageiro, que aqui eles, logicamente, estão se referindo a Maomé, seu profeta, né? Então, eles interpretam essa passagem, 61 e 6 de Isaías, eles interpretam essa passagem no seu Alcorão, no seu livro, como cumprimento da promessa que Jesus fez sobre a vinda do Espírito Santo, ou seja, da pessoa do Paracleto. Eles confundem Isaías 66. Isaías 61, versículo número 6. 61 e versículo número 6. Que Isaías 61, versículo número 6, nos diz assim: mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis a abundância das nações, e na sua glória vos gloriareis. Está falando aqui a respeito de Jesus e não sobre Maomé. E eles interpretam, confundem com Maomé. Ahmad. Então nós temos aqui que eles interpretam essa passagem corânica como cumprimento da promessa. Ou seja, que Jesus prometeu o Espírito Santo vir, eles se referem a Ahmad. Assim eles concluem essa passagem equivocadamente que Maomé é o Consolador, ou seja, o que Jesus prometeu. O que Jesus tinha prometido: eu rogarei ao Pai que envie outro Consolador, ou seja, outro mesmo nível que eu, da mesma espécie. E eles se referem, confundem equivocadamente, interpretam equivocadamente, dizendo que é Maomé, que jamais. Isso é uma pura heresia. E justamente eles usam aí periclitos, que essa palavra, esse termo não está na Bíblia, mas eles traduzem esse termo no seu Alcorão. Em lugar algum na Bíblia a gente podemos encontrar esse termo.
Encontramos sim Paracleto, advogado, auxiliador, intercessor, auxiliador, ajudador, que é o Espírito Santo. Não Periclitos. Esse que significa aqui para eles verdadeiramente o mensageiro que Jesus teria enviado. Eles confundem Paracletos, que é Paracletos, com Periclitos, que é totalmente diferente. Não existe Periclitos no original. Na nossa Bíblia, no nosso grego, na nossa Bíblia, na nossa versão grega. Mas existe Parakletos, que é justamente o que a gente vem falando aqui. Periclitos está em 14, 6, 16 de João, 26, 15, 26, 16 e 7. Não é o termo Periclitos, que eles se referem a Maomé, que não existe na Bíblia, mas sim Paracletos, que é Paracletos no nosso português. Então não existe esse termo deles, que no Alcorão tem, Periclitos, não existe na nossa Bíblia, nem no Novo, nem no Antigo Testamento, nem na Septuaginta. Não existe. Então, respostas bíblicas para essas heresias, que são as heresias na atualidade. Então, Jesus disse que o Consolador é o próprio Espírito Santo. Jesus disse, está escrito, 14, 26 de João. Jesus disse que o Consolador é o próprio Espírito Santo. E ele vos guiará em toda a verdade. Ele vos ensinará, ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho ensinado. Ele falará de mim a vós. E ele falará do que eu mandei, autorizei e destinei, porque ele não vai falar nada novo, ele vai falar realmente tudo quanto eu já vos ensinei. Ele vai fazer vocês lembrarem da palavra de Deus. O Espírito Santo é esse guia, esse consolador. A promessa do Senhor Jesus é para que fique convosco para sempre. Quem? O Espírito Santo. Então, Maomé está para sempre? Não está. Então, o Espírito Santo está para sempre. O Espírito Santo está para sempre. 14 e 16 de João. Jesus disse, o Espírito Santo, ele vai habitar convosco para sempre. Ele vai ficar convosco para sempre. Então, trata-se de um ser que não morre. Quem? O Espírito Santo. E Maomé morreu. Maomé morreu. E os islâmicos sabem muito bem disso. E creem nessa heresia. Então, trata-se de um ser que não morre, mas sim que vive para sempre, pelos séculos dos séculos. Jesus disse também que o Consolador habita convosco e estará em vós. 14 e 17 de João. 14 e 17 de João. Ele estará em vós. Em vós quem? Nos crentes. Nos que creem no Senhor Jesus, nos que creem em Deus, nos que creem no Espírito Santo, os que são fiéis a Ele. E que quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Então o Espírito Santo, ele testifica não de Maomé, mas sim de Jesus, de Deus. 15 e 26 de João. Assim o Espírito Santo testifica de Cristo, o nosso Senhor. Então, quem é o Espírito Santo? Resumindo, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é o nosso Consolador. O Espírito Santo é o nosso guia, é o nosso professor, é o nosso ajudador, auxiliador, intercessor, nosso advogado. O Espírito Santo é indispensável para as nossas vidas. É indispensável para a igreja.
Que Deus abençoe a você e sua casa, em nome de Jesus, e até a próxima, se Deus assim nos permitir. A paz, Senhor, e até a próxima, se Deus nos conceder.